Há 88 anos, a Disney lançou Branca de Neve e os Sete Anões, seu primeiro longa-metragem de animação, que não só mudou completamente as possibilidades do estúdio, como também mudou a história do cinema ao mostrar o que a animação era capaz de fazer. Depois de anos aprimorando suas habilidades com curtas-metragens, a Disney desafiou todas as probabilidades, e ao fazer dessa forma, criou uma obra-prima que ainda soa mágica depois de tantos anos. No entanto, embora Branca de Neve e os Sete Anões seja um clássico inegável, um triunfo do cinema e um modelo para tantos outros filmes que vieram depois dele, ainda não está livre de falhas. A Disney ainda estava claramente tentando descobrir como ir de curtas de 10 minutos para uma história completa de 83 minutos, e sempre foi evidente. Branca de Neve e os Sete Anões é essencialmente 10 minutos de enredo e o começo e o fim, com uma hora de números musicais sobre limpeza no meio, sem mencionar o fato de que Branca de Neve não tem muita profundidade nela. Cinderela, lançado apenas 13 anos depois, sabe como fazer sua personagem princesa título parecer uma pessoa real, e sabemos quase tão pouco sobre o príncipe e a rainha sem nome. Branca de Neve é uma conquista magnífica, mas também foi o resultado de animadores tentando descobrir como utilizar essa nova maneira de contar histórias, e às vezes, por serem os primeiros a fazê-lo, falharam bastante. Simplificando, Branca de Neve e os Sete Anões pode ser uma importante obra-prima definidora de gênero, e Raquel Zegler pode estar certa sobre as falhas do filme. Considerando o antigo interesse da Disney em sequências direto para vídeo e sua recente propensão a refazer seus clássicos animados em live action, é bastante surpreendente que tenha levado quase um século para a Disney retornar a este mundo. Branca de Neve, dirigido pelo diretor Mark Webb, não está tentando melhorar Branca de Neve e os Sete Anões, mas sim reimaginando e tentando expandir aqueles elementos que eram um pouco fracos quando foram introduzidos em 1937. Como acontece com quase todos os remakes live-action da Disney, não há como esta recontagem ultrapassar a história original como a favorita das pessoas, mas Branca de Neve funciona como uma expansão intrigante neste mundo. Isso é apenas um lindo começo, então sente-se no seu sofá e pegue sua pipoca com seu refrigerante, e vamos agora adentrar nesse novo remake de Branca de Neve. A maior parte do mais recente remake live-action da Disney envolve Branca de Neve, e o reino em que ela nasceu. Branca de Neve era filha única de um rei e uma rainha que governavam um reino com amor, bondade e compaixão um pelo outro. Quando a rainha morre, o rei se casa novamente com uma mulher com poderes mágicos que se torna a nova rainha. No entanto, quando o rei parte e nunca mais retorna, a nova rainha assume o controle da terra, governando com desdém pelo povo e acumulando as riquezas da terra enquanto o próprio reino luta e passa fome. Muitos também pensam que Branca de Neve desapareceu, mas em vez disso, a rainha trata sua enteada como uma serva em seu próprio castelo. Todos os dias, a rainha vai ao seu espelho mágico e pergunta quem é a mais bela de todas. O espelho sempre afirma que essa pessoa é a rainha, mas depois que Branca de Neve mostra gentileza com Jonathan, um rebelde ladrão local que se esgueira para o castelo, o espelho proclama Branca de Neve como a mais bela de todas. A rainha encarrega seu fiel caçador de levar Branca de Neve para a floresta, matá-la e arrancar seu coração, mas quando o caçador vê a bondade de Branca de Neve por si mesmo, ele diz a ela para correr para a floresta em segurança. Lá, Branca de Neve encontra uma floresta mágica, um grupo de sete anões e um grupo tentando liderar uma revolta contra a rainha, enquanto ela tenta ajudar o reino a se tornar o que era há muito, muito tempo. Em geral, a tentativa de Branca de Neve de tornar esta história mais completa funciona melhor quando faz em uma escala maior. Explorar a história de Branca de Neve, seu lugar neste reino e seu relacionamento com a Rainha Má, são escolhas inteligentes que apenas tornam esta fantasia mais coesa. Essa não é mais uma história sobre uma rainha versus a mais bela de todas, agora, é uma história sobre um líder ditatorial, rica e egoísta que precisa competir com empatia, bondade e esperança, e que poderia se identificar com isso. Apesar de toda a controvérsia sobre como o filme lidaria com os anões, o desenvolvimento desses sete homens por Wilson é uma mudança bem-vinda. Como pessoas que viveram juntas pela maior parte de seus 274 anos, os anões se divertem brincando com suas atitudes diametralmente opostas. Na verdade, um dos melhores desenvolvimentos neste remake vem em como o filme lida com Dunga, bem como a dinâmica de Branca de Neve com ele. Branca de Neve e Dunga tiveram alguns dos momentos mais marcantes do filme original, e aqui, isso também é verdade, assistir como essa amizade floresce é verdadeiramente tocante. Não vou mentir,
isso até faz você esquecer completamente que está assistindo anões de puro CGI. Claro, nem tudo que este filme tenta atualizar funciona completamente. Os anões agora aparentemente têm o poder de sentir pedras preciosas nas minas com mãos brilhantes, uma escolha que não tem absolutamente nenhuma relação com qualquer outra coisa no filme. Em uma nota semelhante, Branca de Neve, às vezes tenta explicar melhor ou usa vários pontos e imagens que realmente não precisam de expansão. Provavelmente não precisamos de uma história de origem para o nome de Branca de Neve, ou que nos digam que o reino já foi rico em suculentas maçãs vermelhas, que Branca de Neve e sua mãe transformavam em tortas para o povo. Isso não prejudica a história, mas parece uma construção de mundo desnecessária. A escolha mais confusa do filme envolve o grupo de rebeldes de Jonathan, que claramente deveria ser uma versão atualizada dos 7 anões neste filme, antes das versões em CGI que lembram o filme original serem introduzidas. Branca de Neve tenta deixar ambos os grupos trabalharem nesta história, mas também tenta não dar muita atenção a esses rebeldes. Nunca passamos tempo suficiente com eles para realmente nos importarmos com quem eles são, e ao retornar este filme para com os anões clássicos, manter esse outro grupo na mistura é mais confuso do que compensador. Grande parte do motivo pelo qual essa atualização live action funciona tão bem, é graças à atuação de Raquel Zegler. Quando criança, seu pai lhe diz para ser destemida, justa, corajosa e verdadeira, e vemos esse fator em todas as cenas com a Branca de Neve de Raquel Zegler. Ela é otimista, mas ciente de que mudanças precisam ser feitas para o bem da Terra. Ela nunca tenta imitar a Branca de Neve animada, em vez disso, Raquel Zegler tenta imbuir sua abordagem com o mesmo espírito gentil e cuidado com os outros que ela viu seus pais liderando. Essa é sem dúvida uma das melhores atuações de uma princesa Disney live action até agora, e Raquel Zegler captura lindamente o coração dessa personagem, ao mesmo tempo que lhe dá mais agência e profundidade do que ela tinha antes. Infelizmente, a rainha má de Gal Gadot leva a pior nesta versão. Gal Gadot certamente dá tudo de si, mas não tem o tipo de natureza grandiosa e imponente que torna a rainha má uma vilã tão dominadora. Além disso, o roteiro de Wilson não a favorece em nada, apenas expandindo ligeiramente os poucos detalhes que já sabíamos sobre ela. Sim, ela é sedenta por poder, egocêntrica e gananciosa, mas agora ela canta. Enquanto Branca de Neve sabe exatamente como tornar sua protagonista mais interessante, aprofundando-se em quem é essa personagem, a Rainha Má não recebe uma extensão igualmente valiosa, e isso prejudica a dinâmica central do filme. Ao atualizar esta história, Mark Webb encontra um bom equilíbrio entre o fantástico e a verdade desta situação. Sim, ainda temos animais fofos perambulando por Branca de Neve, mas em um mundo encantado, eles não podem realmente ajudar com a louça e a limpeza. Mark Webb ainda faz esta Branca de Neve parecer um conto de fadas, e todos os horrores e belezas que isso inclui. Branca de Neve correndo para a Floresta Mágica tem todas as imagens assustadoras que esperaríamos, enquanto a história da princesa de encontrar seu príncipe encantado tem um pouco mais de substância em seus ossos. Mas Mark Webb também garante que entendamos os riscos do que este reino está passando, nunca se esquivando dos aspectos mais sombrios dessa ideia, ao mesmo tempo em que consegue ser realista e mágica. Em grande parte, o roteiro de Wilson consegue descobrir o que esta versão de Branca de Neve precisa 88 anos depois. A profundidade adicional é tratada com extrema habilidade e inteligência, encontrando novos ângulos para explorar com esses personagens e este mundo. Às vezes, a história pode parecer um pouco costurada, especialmente quando se trata tanto dos anões CGI quanto dos novos anões, mas esses momentos de constrangimento e narrativa confusa são raros. Considerando a pressão que este filme exerce sobre si, refazendo uma das primeiras verdadeiras obras-primas da Disney e seu primeiro longa-metragem de animação, é surpreendente como Branca de Neve consegue realizar esta atualização tão bem. Não é nem de longe perfeito, e pode ser desleixado às vezes ao tentar atualizar esta história, mas sua sinceridade e coração compensam essas falhas. Branca de Neve merecia uma espécie de atualização, e essa é uma nova abordagem admirável que certamente é um dos melhores remakes live-action da Disney. Pode não ser a Branca de Neve mais bela de todas, mas é um esforço admirável mesmo assim. Eu encerro a minha crítica com uma nota 6/5 para esse remake de Branca de Neve, e se você chegou até aqui, por favor, se inscreva abaixo no botãozinho vermelho, e deixe seu like no material que fiz com bastante carinho para vocês. E também deixe sua opinião abaixo sobre o que acharam de Branca de Neve, e até o próximo vídeo.